Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita honra e muita alegria que eu trago de volta ao canal Luiz Madeira, terapeuta individual, de casal, de família, terapeuta sexual, à frente do podcast New Me, que tem falas terapêuticas incríveis. Se você não ouviu, corre para o Spotify para ouvir. Mas hoje a gente vem falar da gente aproveitar o bom demais e parar de ficar esperando o pior acontecer. Porque eu sinto que a gente quer tanto que a relação engate, mas a gente está sempre esperando. E, às vezes, esse esperar tanto o pior acontecer faz com que o pior aconteça mais do que deveria. Então, se você já se sentiu assim, essa entrevista é para você, se inscreve no canal, porque toda semana eu estou com pessoas maravilhosas como a Lou para a gente aprofundar nos nossos comportamentos, nos nossos auto-boicotes e poder trilhar uma jornada rumo a amores possíveis. Lou, muito obrigada por estar de volta no canal. Imagina, comigo. Eu que agradeço esse convite, que é uma delícia conversar com você. Eu acho uma delícia mesmo, viu? Muito bom. Eu sinto que tem esse lugar que a gente está tão machucado, tão calejado, mas ao mesmo tempo a gente quer que a próxima relação engate, e a gente faz uma espécie de auto-boicote que é assim, putz, eu quero muito que essa engate, mas eu preciso ter certeza de que ela não vai dar errado para não perder mais tempo. E, de uma certa forma, a gente acaba criando essas profecias autorrealizáveis e vendo o pior onde não tem. E ouvindo a sua fala terapêutica sobre por que a gente espera o pior acontecer, você fala que essa expectativa da infelicidade é cultural no Ocidente, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para os soltos, para os soltas, para a gente entender que não é só a nossa loucura, a gente aprendeu assim. Eu acho que a gente é educado, nós somos educados e educadas sempre para esperar o pior. Então, quando a gente é criança, eu me lembro disso. Se meu pai demorasse para chegar, minha mãe nunca dizia assim, vai ver que está num lugar legal, se está se divertindo, lógico que não, dizia assim, putz, aconteceu alguma coisa, né? Então, eu acho que nós somos todos educados para o pior. E aí, o que acontece? A gente vê o pior, o ruim, acontecendo. E aí a gente vai se amargurando de alguma forma, vai se ambientando, achando que o ruim é o natural, que a vida é normal não funcionar. E eu acho que fica em nós essa resignação. E aí vem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, se eu disser que não vai dar certo, que não vai ser bom, que não vai ser legal, eu já me preparo, eu não me frustro. Então, eu tenho a sensação de que esperar o pior é um tipo de prevenção à frustração. Então, educados numa cultura que diz que o pior vai acontecer e tentando nos proteger da dor que nós até já sentimos na outra relação, sentimos antes, talvez nós façamos isso, digamos, eu acho que não vai ser bom mesmo, não, e é melhor me preparar logo que não vai rolar. Né? Aquela coisa assim, é bom demais para ser verdade, então prefiro acreditar que não vai ser. Tinha uma frase que tinha uma camiseta e eu muitas vezes falava, eu falei, cara, eu não quero mais essa frase, que é o disappointed but not surprised, né? Que é o desapontada, mas não surpresa. Eu falava, eu sou uma solteira cética, desapontada, mas não surpresa. E, na verdade, você fala, cara, por quê? Não é legal você estar desapontada, mas não surpresa. Porque se você está sempre esperando o pior, talvez você esteja lendo, antecipando um pior e abortando relações que poderiam ser legais, porque a gente começa a ler todo o silêncio como rejeição, a gente começa a pautar o interesse do outro a partir da nossa regra de como a gente opera. Como você sente que esperar o pior afeta as relações nesse começo e faz com que a gente aborte relações que poderiam se desenvolver? Interessante a história da sua camiseta, né? Disappointed but not surprised fica para mim assim, institucionalizei o desapontamento, né? Já é o que eu esperava, conforme esperado, né? E eu acho assim, na hora que a relação está começando, na hora que os primeiros contatos estão acontecendo, existe um descrédito muito grande. De novo, assim, não vou esperar que funcione porque vou me frustrar. Então, aí, sem querer, se estabelece nas pessoas um tipo de controle. Então, inconscientemente ou de alguma forma indireta, eu tenho um escopo, eu tenho um cronograma, algum critério. Se for assim, é porque vai ser bom. Se a pessoa me responde logo, é porque ela está interessada. Se ela me convidar para sair,
Então, tem todo um protocolo inconsciente que confirma ou nega o sucesso desse começo, desse enlace. Aí, quando a primeira coisa vai ser diferente, ela tem que ser diferente, porque ela é imprevisível, e aí puxa-se o roteiro da profecia do vai dar errado, né? Eu sabia. Disappointed, but not surprised, porque sempre é assim mesmo e não adianta. Então, eu acho que o grande elemento do que você falou, cara, é o controle. É o controle que está dentro de nós e que faz assim, se for assim, é porque é assim. Eu queria que fosse como eu acho que deve ser, e se for do jeito que eu acho que deve ser, eu vou interpretar como sinal de sucesso desse começo de relação. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Eu tenho esses cursos em comunidade, né, que é a Confraria do Amor, e eu tive uma aluna Sim. que tinha 50 e poucos anos, e ela falou para mim, Carol, eu já tive muitas relações amorosas. E ela falou num lugar assim falando, olha como você vai ficar orgulhosa de mim. Ela falou, olha, eu já tive muitas relações amorosas, eu já sei muito bem o que está acontecendo, eu não vou mais perder meu tempo com esse tipo de pessoa. Só que ouvindo a narrativa dela, da história presente, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo. Ela estava usando os traumas antigos como gabarito para fugir de possíveis novas dores. Só que essa pessoa de hoje não é esse seu gabarito anterior. E assim, fatalmente a gente vai ter mais dores de amor. Como não paralisar nesses traumas antigos para fazer com que eles criem gabaritos que impossibilitam a gente viver uma história com uma outra pessoa, que não tem nada a ver com esse seu ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, né? Ou com esse não ex, né? Porque há uma perspectiva também, assim, até agora nada funcionou, como é que vai funcionar a partir de agora, né? Eu acho que tem uma coisa em estar sozinho ou sozinha, que é a acomodação. Eu quero uma pessoa, mas não estou disposta nem disposto a fazer o trampo que é necessário para acontecer esse encontro, né? Ou seja, o encontro que eu falo é um encontro mais global. Então, a ideia é assim, eu já vivi isso, até agora não deu, nada funcionou, como é que agora vai funcionar? Então, respondendo sua pergunta, como fazer é considerar cada momento, cada possibilidade, uma nova possibilidade mesmo, né? Como se a gente pudesse zerar algum tipo de cronômetro emocional e considerar cada possibilidade uma nova perspectiva, uma abertura de janela, uma abertura de possibilidades. Ver o que eu sou hoje, né? Quem sou eu hoje, como é que eu ajo hoje. É muito interessante na terapia como as pessoas, ou elas se dispõem e as coisas funcionam para ter um relacionamento, para começar uma história diferente, ou elas dizem, não, dá muito trabalho. E dá trabalho mesmo. A coisa que dá mais trabalho é desconstrução, né? Dá muito trabalho desconstruir, porque a gente não está só desconstruindo, a gente está precisando colocar novas perspectivas, novas premissas no lugar. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje, cara, é assim, muito trabalho. Por mais que seja difícil ficar sozinha ou sozinho, eu já sei ser sozinho ou sozinha. Isso que você está me dizendo para olhar, para pensar, é muito penoso e ainda tem a possibilidade de eu me frustrar, né? Então, veja, a dificuldade da gente mudar, sair da inércia, né? Porque enquanto a sua aluna estava dizendo isso, assim, ela está num lugar muito cômodo. Eu já sei tudo, eu já posso prever o que vai acontecer. Não adianta você me dizer que existem outras formas de funcionar que eu não vou funcionar assim. Então, são dois pontos para mim. O quanto a gente está disposto ou disposta a dizer, cara, zero aí, vamos começar. Deixa eu me rever aqui. E a outra é saber que, como os métodos não são, nenhum processo é automático, é imediato, ter a disposição, né, de fazer a mudança em nós, principalmente em cada um que está sentindo isso, porque essa abertura pessoal é que é a grande sacada, né? Muitas pessoas estão nessa chave do dar muito trabalho, mas elas não se apropriam disso e elas jogam a culpa no outro. Que não, ninguém quer nada com nada. E não, eu tô com medo com medo e com preguiça desse trabalho que vai dar, né? Porque acho que esse discurso comum que a gente tem de ninguém quer nada com nada, as relações são rasas, todo mundo é muito volátil, e assim, todo mundo é muita gente, já diria minha avó, né? Será que jogar a culpa no outro não é a gente não olhar para o nosso medo de entrar numa relação sem certezas? Porque eu acho que
o esperar o pior acontecer é, de uma certa forma, a gente criar esses cenários que a gente já conhece que são ruins. E você acha que ele só vai ser bom se você tiver certeza de que ele vai ser bom. Mas a gente não vai ter, né? Toda relação é uma Isso. aposta e uma construção. E eu acho que a gente já fica querendo, no terceiro date, saber se vai engatar ou não. E não vai dar para saber, né? Então, vamos considerar, vamos trazer para a realidade. Então, uma pessoa está frustrada porque já está há muito tempo tentando um relacionamento e não engrena. Aí a gente está falando sobre, ok, vamos considerar uma nova possibilidade, nos abrir, zerar a quantidade de profecias guardadinhas, né, que eu vou abrir na caixinha dizendo não funciona, é tudo igual, não adianta, tá vendo? Ninguém quer nada com nada usando sua fala. Então, partindo de mim, o que eu posso fazer para tornar isso possível? Aí, e nessa hora eu acho que vem a sensação de que dá muito trabalho. Interessante, assim, que aquilo que a pessoa precisa fazer para se tornar interessante numa relação, para uma relação, é o que ela precisa fazer por ela, né? Ela também precisa fazer por ela, sair do lugar confortável, descobrir o que está deixando de ser vivido, o que está deixando de ser feito. Então, esse processo é que eu acho que tem tido um aumento muito grande. Ah, não vai rolar, eu prefiro não. Né? E a prevenção para a frustração, eu acho que tem sido um grande mecanismo de manter as pessoas onde elas estão. Não, eu prefiro ficar aqui, porque além de ter um trampo, eu posso me frustrar, e aí eu só conheço 2 tipos de pessoa mesmo, que não foi porque tinha medo de se frustrar, e a que foi e eventualmente não se frustrou, ou se frustrou também, mas né, dali partiu para outros momentos, outras histórias, outras narrativas de vínculo, porque são infindáveis, né? Cada dia eu me convenço mais do quanto existe gente, sim, no mercado, né, no bom sentido, para se relacionar, e o quanto as pessoas que estão reclamando que não existem, essas pessoas, precisam fazer mudanças nelas mesmas, né? Não estou dizendo que todo mundo vai mudar, ficar prontinho para uma relação, nada disso, mas a minha atitude diante do mundo, a minha atitude diante da vida, uma atitude boa, de quem está descobrindo, uma atitude curiosa, uma atitude de movimento, né? Acho que movimento é uma palavra boa, assim. Num lugar estático, é difícil as coisas acontecerem. Então, eu não sei se essa nossa fala pode servir para alguém. Uma pessoa pensa assim, cara, é isso, acho que eu tenho que me mexer mais, que me arriscar mais, acreditar que a próxima frustração não vai me matar, a próxima frustração não vai me desconstruir, e a gente ter peito para enfrentar. E se colocar no mundo ainda que em processo, né? Porque te ouvindo, me vem muito essa coisa de quando você fala a pessoa que está sempre se olhando de putz, comigo nunca rola, eu sinto que a gente cristaliza esse papel na gente, né? Então, realmente, mais uma vez, eu sou a mulher que não passa do terceiro date. Eu vi assim, eu passei anos falando isso. E tem um lugar de eu já não me olhava como uma mulher namorável em potencial. Sim, E daí sim. a gente entra numa pira de amor próprio, de autodesenvolvimento e autoestima, que você fala assim, não, eu vou me amar quando eu curar a minha carência, quando eu curar a minha criança ferida. E assim, é maravilhoso a gente se trabalhar, mas tá todo mundo, tem uma frase que eu falo muito aqui no canal, que é abraça o seu caos, que é coloca o seu caos pro outro. Você pode se movimentar ainda que sem saber dançar, né? A gente não está num grande palco do Não. Dança dos Famosos, que a gente só vai poder ir para a dança paquerativa se a gente arrasar em todas as danças. Eu sinto que às vezes tem um pouco isso, né? Não, eu só vou poder, então, mudar quando eu resolver todas as minhas questões, ao invés da gente se jogar no humano, no encontro, né? Eu acho que esse pensamento causal, ele sempre atrapalha tudo na vida, né? Quando acontecer isso, então vai acontecer aquilo. Quando eu estiver pronta, então eu faço. E a ideia de que estamos todos em processo as coisas acontecem no meio dos processos, né? Nos processos, tem cada história linda que eu sei, que eu já atendi. Tem uma história que eu acho sensacional, mas ela é muito, muito antiga, mas por isso que eu posso usar aqui. Imagina uma mulher que ia passear, o marido tinha tido um AVC, e ela ia ao parque passear com ele todo dia. Depois o marido dela morreu, e um homem que observava como ela agia com o marido, achava bonito a relação. Depois que o marido dela morreu, se apaixonou por ela, eles casaram, juntaram os netos, né? Os netos de um com os netos de outro. Eu acho essa história tão construtiva, né? Uma pessoa que estava no parque levando o marido que não conseguia andar direito para passear todo dia, cuidando dele,
tinha alguém ali, né, que estava, o futuro namorado dela estava ali naquele parque, né, uma pessoa que não estava nem preocupada com isso. Então, eu tenho muitas histórias na minha vida que eu escutei, que eu já vivenciei com as outras pessoas, e eu acho que é isso, assim, se a gente continuar indo ao parque, né, depois da perda, talvez a gente consiga ter esses grandes encontros com a vida, né, com o futuro, com o amanhã, com as possibilidades. Eu acho isso. Eu até fiz um vídeo de um filme que ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que chama A Pior Pessoa do Mundo. E eu sinto que a gente se sente a pior pessoa do mundo. Então, agora, né, ouvindo essa nossa conversa, será que a gente espera o pior porque a gente se sente ainda a pior das pessoas por conta de traços nossos que a gente acha que são falhas ou de relações que não vingaram e a gente reforça isso como nossa incapacidade de ser amado? Então, a partir da sua pergunta, eu pensei assim, há momentos que a gente diz, falando de encontros, né, de possibilidades amorosas, não, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não vou ter a chance de me relacionar. Tem horas que as pessoas estão dizendo, todo mundo é a pior pessoa do mundo, eu que sou legal, eu que sei fazer, eu não vou encontrar porque eu não caibo nesse mundo desorganizado, nesse caos. Então, eu acho que sim, essa classificação não favorece, né? E a ideia é se lançar do jeito que você é, nos processos que virão, né? Então, o desafio é tentar não se rotular. Eu sou melhor, eu sou a pior, eu não sei, eu sou experiente, eu não sou experiente. O mundo tem gente no mundo, tem muita gente legal no mundo para se relacionar. Então, se a gente deixa eu me arriscar, deixa eu fazer do meu jeito, né? Deixa eu ser eu aqui nesse processo, eu acho que as coisas funcionam. Então, assim, sim, às vezes a gente acha que a gente é a pior pessoa, não merece, e às vezes é o contrário, a gente está bom demais para estar nesse mundo tão bagunçado, tão desorganizado, né? E no seu podcast você falou uma coisa que eu pensei muito na vida dos solteiros, que é que muitas vezes você via pessoas que estavam num cenário de risco baixo, mas Sim. vendo esse lugar como um cenário de risco altíssimo. Sim. Eu vejo, assim, alguns exemplos que vêm para mim. Então, por exemplo, outro dia uma aluna falou também, mas a gente se falava todos os dias e essa semana a gente se falou uma vez a cada 3 dias. E daí ela já lê isso como desinteresse. Ou, a pessoa está online e não me respondeu. Lê isso como desinteresse. Ou esse final de semana ele não quis me ver. Que sinais das relações você acha que a gente está lendo como risco alto demais e, na verdade, são oscilações normais de uma relação? Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar a nossa percepção. Porque, sim, quando uma pessoa dá sinais de que não quer mais responder, sei lá, desculpa, é preciso reconhecer. A minha questão de fazer a leitura do risco, tirando a sua própria necessidade extra de atenção, né? Porque às vezes uma pessoa pode estar. Vamos lá, eu vou criar um exemplo aqui. 2 pessoas em 2 situações parecidas. Uma pessoa não está precisando de muita atenção no momento, e a outra está. A que está precisando de muita atenção pode começar a interpretar os sinais como sinais contra ela. Não me respondeu, está me deixando no vácuo. E a outra pessoa que está de boa diz assim, tudo bem, vamos lá, é assim mesmo. Então, interpretar os sinais a partir do meu próprio afeto pode ser muito ruim, pode ser muito, muito desgastante, mas não interpretar nada e passar por cima também é ruim. Então, a minha recomendação é fazer uma leitura mais acurada, uma leitura mais cuidadosa. As relações, elas estão sendo muito digitais atualmente. Ninguém sabe ler isso ainda, né? Isso é muito novo. As próximas gerações vão lidar melhor com isso. Essa geração, né, que hoje é jovem, que hoje é solteira, que está querendo um relacionamento com pandemia e mais só a questão do digital regulando tudo, com certeza está fazendo leituras equivocadas. Então, não quero que ninguém seja ingênuo e fique passando pano para tudo que uma pessoa está fazendo de desatenção, mas talvez a gente pudesse ser um pouco mais leve, não ficar interpretando, fazendo, né, assim, criando mini códigos. Assim. A gente volta lá para o começo, expectativa, né? Se agir assim,
é porque está funcionando, se não agir assim, é porque não está. E eu observo que as pessoas que estão levando essas questões com mais leveza estão conseguindo evoluir e chegar mais perto das possibilidades que as relações têm. Muito. E a leveza sem ter o medo de ser trouxa, sem ter medo de estar exposto demais. E eu sinto muito também que está faltando a gente ser mais propositivo. Então, as pessoas me perguntam muito isso. Mas quando eu sei, né, que não é o pior e eu estou me iludindo? Ué, talvez você tenha que insistir umas 2 ou 3 vezes. Não vai dar para saber na primeira. Não é você apurar o seu olhar para entender aquela mensagem de texto ou você aprender a stalkear para pegar mentira. É você, a pessoa desmarcou? Convida para mais 2 outros jantares. Se ela desmarcar mais 2 vezes, está claro. Se ela for no próximo jantar, pronto, foi só um dia ruim. Se ela não puder jantar, mas te oferecer um almoço, ela está dando o jeito dela. E eu sinto que é isso, né? A gente tem que aprender a lidar com a angústia, com a falta, sem operar no fatalismo como resposta automática, você não acha? Perfeito, perfeito. Tem tudo a ver com o que eu falei sobre colocar emoção. Eu tenho até uma dica que eu acho sensacional, que eu dou para os adolescentes, eu dava para os adolescentes no passado, e hoje eu falo com os adultos, que é assim. O adolescente chegava e falava assim, Lou, como é que eu ajo? Eu conheci uma menina na aula, um menininho chegava assim, conheci uma garota tão bonita na aula de inglês, eu convido para um café, eu convido para o cinema, eu disse assim, haja como se fosse uma amizade. Como isso funciona, impressionante. Aí isso foi tão assim funcional a primeira vez que eu falei, aí o menino voltou e falou assim, funcionou, porque eu não estava com medo de levar um não. Amizade, se a gente conhecer uma pessoa e está fazendo amizade, vamos tomar um café? Amiga, não vamos, vou desmarcar o jantar, não tem problema. Então, a gente janta outro dia. Então, quando uma pessoa vai hoje com uma expectativa muito alta de que essa pessoa vai me suprir, vai me amar, vai me seduzir, vai me querer, eu recomendo não ser assim no começo de uma relação, assim. Como se fosse uma amizade, né? Como se você está fazendo um curso ou viajou e conheceu uma pessoa legal, se você fosse heterossexual, você conheceu uma mulher, conheceu outra mulher, disse, vamos nos conhecer, eu gostei de você, eu falei isso porque podia ser interesse por outra pessoa, não tem interesse. A gente, por exemplo, eu que sou casada, como é fácil para mim conversar com as pessoas e marcar, desmarcar, marcar de novo, né? Logicamente, quando não tem pandemia, como não há um interesse em outra pessoa, né? O meu interesse está no meu relacionamento conjugal, fico tão livre para chamar a pessoa, oi, querido, vamos encontrar? Não deu certo, não tem problema. Eu acho que a questão, o quanto desmorona quando não marca, desmorona quando desmarca, é que a gente, quando acontecer isso, é que nós estamos colocando expectativa demais na história. Então, a minha dica parece tão simples, mas é tão funcional. Age com a pessoa, né, com quem você está querendo ter um relacionamento, como se você estivesse fazendo uma amizade. E tenta colocar para fora, em todas as situações difíceis, o que você colocaria se você estivesse realmente fazendo uma amizade. Se a gente está só fazendo uma amizade, fica até estranho falar isso, né? Porque faz tanto tempo que a gente não faz amizade. Mas se a gente está fazendo amizade, a gente coloca menos expectativa. E fica fluido. Vamos, não vamos, vamos outro dia, hoje está chovendo, não vamos, hoje não deu. Quando a gente quer traduzir isso como a resposta da nossa grande carência, né? Não acredito, sabia que ia dar errado, puxa vida. Não, é uma amizade. Não foi agora, vai ser depois. Vou fazer outra coisa agora. Não é interessante? Lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Soltas e soltas, que a gente possa se colocar mais como amigo, entender, ouvindo você um pouco isso, né? Com amizade, você não pensa assim, se o pior acontecer, eu não vou sobreviver. Não, tá certo, eu vou conversar de novo, eu vou convidar de novo. Então, assim, também treinar esse lugar do cara, a gente não vai morrer. E a gente só vai saber que a gente não vai morrer se a gente se colocar lá, né? É aquela música, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que a gente possa se colocar mais como amigos, menos como Rapunzéis na torre para sermos salvas. O pior não vai acontecer, a gente não vai morrer e dá para ser mais leve. Se a gente se coloca como se fosse uma amizade, não tem nem o pior para acontecer, né? A minha proposta é que a pessoa realmente, né, que os soltos e as soltas, assim, se vistam mesmo com essa roupagem, assim, estou fazendo um vínculo, estou fazendo uma amizade. Então, vamos dizer que 2 pessoas se conhecem no avião, aí chegam numa cidade, assim, sai junto, vamos. Então, se não, 2 pessoas estão fazendo uma amizade,
fica tão legal, fica tão divertido, fica tão leve se encontrar, dar risada, beber alguma coisa assim, mas se a gente coloca pincelinho de possível relacionamento, aí a gente está mexendo nos botõezinhos das expectativas, né? E aí, realmente, com as expectativas, a gente tem muita chance de frustração com expectativas muito altas. E se você quer ouvir como a gente não colocar expectativas demais nos outros, aguarda que em breve a gente vai ter uma nova entrevista com a Lu, exatamente sobre expectativas. Lu, muito, muito, muito obrigada por estar aqui Obrigada comigo. também, querida. Muito obrigada também. É uma delícia, como eu falei no início, conversar com você, viu? A sua beleza, sua energia, assim, ilumina tudo. É incrível. Você é muito iluminadora, viu? Obrigada de coração.